Eu queria perguntar sobre novamente a escolha do Arthur. Hoje, mais uma grande partida dele, nem parece que é poucos jogos como jogador profissional do elenco do Palmeiras. E perguntar sobre o Murilo. Ele realmente se machucou? Gostaste da exibição dele hoje? Viste ele fresquinho, não é? Enquanto tinha gasolina, viste ele muito bem. Acho que fez uma belíssima primeira parte, o Murilo. Tirando o último passo que fez ali no canto, que a torcida não gostou muito, mas isto tinha a ver já com o cansaço. Mas fez uma belíssima partida. Eu já vos disse que, como fomos jogar com o Novo Horizontino ainda com menos um jogo do que eles com 3 dias e nós com 2, já era difícil uma final, um campo extremamente pesado, e o que eu vos quero dizer é que esse jogo nos deixou muitas marcas em vários jogadores. Alguns tiveram que sair, como o Murilo, foi um deles que não teve um problema e não conseguiu jogar. Em função do desgaste também do próprio Fux, com 2 jogos seguidos, 2 em 2 dias, e nós conhecemos o Fux, é um jogador que precisa às vezes um bocadinho mais tempo para recuperar. É isso que acontece muitas vezes com os jogadores, a genética dos jogadores não é igual. Há jogadores que conseguem jogar mais. Vocês veem que o Gomes é um jogador que é capaz de conseguir fazer uma sequência de jogos mais longa, mas isso tem a ver com as fibras de cada um. Os jogadores parecem que são iguais, mas não são. Como te disse, há uns que conseguem recuperar mais rápido, outros que demoram mais tempo a recuperar, mas o Murilo não. O Murilo ficou de fora porque realmente estava lesionado. E hoje entrou porque estava recuperado. E na minha opinião fez um jogo muito seguro, muito forte nos duelos, belíssimo jogo. O Arthur vem um bocadinho naquilo, como é que eu te vou dizer? O GFT já tinha jogado contra o Vasco, já tinha entrado. Como te disse, o jogo do Vasco também foi num campo extremamente pesado e nós pedimos muito os nossos laterais para ter jogo interior. Se os pontas vierem para dentro, os laterais têm que ser com bola quase como pontas. Vocês viram ainda hoje na segunda parte, eu estava a dizer ao GI para ele não oferecer ele a vir buscar a bola na primeira fase, que fosse para a frente e que se fosse o médio ir buscar ali na bola no lugar do lateral, ou que fosse o Alá a descer um bocadinho e ele sim ir pegar as costas do nosso adversário. E nós temos essa exigência dos nossos laterais. O Piquerez nós temos resguardado um pouquinho, ele tem um problema ali muscular, e nós temos que ter este cuidado que nos estou a dizer. E o Arthur vem dentro de uma linha, já está a treinar connosco, já o ano passado treinou quase a época toda connosco. Ele agora já não pode jogar na equipa B, no sub-20, como aconteceu o ano passado, mas é um jogador que tem vindo a crescer dentro. E acho que temos ali 3 bons jogadores. É verdade que eu não tenho utilizado muito o GFT, mas pode jogar perfeitamente no próximo jogo. É uma questão de dar oportunidade. O GFT tem treinado muito bem. Eu acabei por dar a oportunidade outra vez ao Arthur, mas podia perfeitamente ter jogado o GFT sem problema absolutamente nenhum. É um jogador também jovem, precisa também do carinho e da confiança do treinador, mas ele sabe que tem e só tem que se preparar e continuar a treinar como está a treinar, que vai jogar outra vez. Tá bem? Boa noite, Abel. Olá. Anderson Corrêa do Verdazo. Você falou na última coletiva do John Arias que o jogador precisa de tempo para se adaptar à cultura do clube. E hoje justamente fez o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Que você falasse um pouco dessa evolução dele, se está aumentando também a confiança. E fazendo um gancho também com a última pergunta, com relação agora à lateral direita. Tem uma disputa entre o Giai e o Kelvin. Ultimamente o Giai tem recebido mais chances. Você enxerga, é como uma característica de jogo ou é baseado no adversário? Quais são as características? Olha, é bem provável que no próximo jogo possa jogar outra vez ou vai jogar outra vez o Kelvin. Como te disse, nós pedimos muito os nossos laterais e eu tenho confiança absoluta nos dois. Fizemos estes 2 jogos em casa, depois do jogo do Vasco e depois da final que tivemos. O Kelvin foi um dos jogadores que nós falamos e tinha vindo a jogar muito de forma consecutiva. E se tu reparares, de forma consecutiva mesmo, só o goleiro, só o Gomes, o Marlon e o Lopes. Se reparares, todos os outros já saíram. O Alá nem jogou a final do Novo Horizontino. O Alá já não jogou no Vasco. O Alá fez agora 2 jogos seguidos. Podes falar? O Andrés também, se te lembras, lesionou-se também no ombro. Teve fora 2 ou 3 jogos. O próprio Maurício, também depois da final, ficou fora. Portanto, estes que estou aqui a dizer, o Miguel, Carlos Miguel, o Gomes, o Marlon e o Lopes foram os jogadores que mais jogaram e nós
fomos tirando os outros por lesão, essa aqui é a grande verdade, ou por problemas, e às vezes, qual é a diferença de 2 para 3 dias? É que com 3 dias tu consegues recuperar mais rápido os jogadores, e às vezes com 2 o jogador ainda está super cansado e com risco de lesão. E às vezes são decisões que temos que tomar internamente, às vezes decisões difíceis. Epá, mas este jogador faz-me falta, não está, não posso dizer que está lesionado porque ele não está lesionado, mas temos estes dilemas, não é? Não está lesionado, mas isto é futebol de alta competição, mas a probabilidade de se lesionar depois de vir de 2 jogos seguidos, o jogador diz que está cansado, né? Temos este feedback do jogador, não é de todos, mas do jogador. Depois cabe ali quase que uma decisão tripartida, treinador, departamento de núcleo de performance e sobretudo os jogadores. Aí tu quando falas com o jogador, então, estás pronto? Quando ele diz o Mister é que sabe, quando ele diz não, estou pronto. Tu começas logo a ler na linguagem corporal se ele está disponível ou não está disponível. Eu gosto muito de falar com eles. Nós temos esta vontade e por isso é que nós, como te disse, tirando estes 4 jogadores aqui do meio, nós temos trocado umas vezes por opção, outras vezes por lesão. O Alá foi por opção. Em relação a áreas, era isso que te estava a dizer. Às vezes não é só no Brasil. Eu acho que hoje vivemos num mundo global onde temos todos pouca paciência. Mas eu vou-vos dizer que eu adoro pescar. Pode parecer que eu não tenho paciência, mas eu adoro ir à pesca. Não tenho tempo, mas eu adoro pescar. Faz-me relaxar, não tem problema. Se tirar peixe, se tirei. Se não tirei, relaxa-me pescar. Mas é preciso ter paciência, que é uma coisa que hoje temos pouca paciência. E queremos tudo para ontem, não é? E às vezes eu entendo quando se paga para um jogador mais... não é? Nós vimos aqui o Danilo. O Danilo foi um jogador que custou 30 milhões ao Botafogo. Não é? E às vezes nós queremos que, não é? Contratamos o jogador. Temos outro exemplo, como foi o Vitor Roque, não é? E as expectativas estão logo, não. O jogador tem que chegar, tem que fazer 4 assistências, 3 golos, tem que cruzar e finalizar a seguir. E as coisas não são assim. Nós sabemos que tem qualidade, sabemos que tem que se adaptar, sabemos da exigência da torcida do Palmeiras, mas eles também sabem que o treinador é sempre muito sincero e muito franco com eles quando diz paciência, se os jogadores estão aqui é porque eles são bons. Se eles estão aqui é porque eles são bons, só que às vezes uns adaptam-se mais rápido, outros estão em momentos de forma melhores do que outros, né? E às vezes dei-vos muitas vezes o exemplo do Veiga, como é que foi a caminhada do Veiga dentro do Palmeiras, dou-vos muitas vezes o exemplo do Lopes. Se nós não tivéssemos paciência, e falo nós, e eu, e a nossa torcida, se calhar ao final do primeiro ano tínhamos mandado o Lopes embora. Vocês, nossa torcida e eu. Mas como eu acredito no trabalho, acredito no potencial dos jogadores, o que é o potencial? Tu olhares para o jogador e dizer, eu acredito que este jogador, em 2, 3 anos, pode ser em 2, pode ser em 3, pode chegar, mas às vezes não chega. Eu não tenho nenhuma varinha mágica, é só com esse trabalho. Portanto, o Arias, fico feliz, porque também dá-lhe confiança a ele, a torcida fica mais em... afinal... O jogador não desaprendeu, está? Momento de adaptação ao clube, aos métodos, uma cidade diferente, seguramente a ajustar a família, escolher o melhor sítio para ficar, juntamente com a família, com a sua filha, com a sua esposa. Mas, como disse, eu estou muito contente. A partir do momento que a Presidente o contratou, eu fiquei muito mais sossegado e comecei a dormir um bocadinho melhor ainda. E, portanto, muito contente por ele, porque acho que isso também é bom para ele e para nós.